Eu só acredito vendo, vendo eu não acredito. Eu que fui barriga de aluguel para minha irmã e fiz aquilo com o marido dela, a pedido dela mesmo, e ele gostou. Minha irmã não podia ter filhos por ter tirado o útero por uma questão de saúde. Então ela me pediu muito para que eu gerasse o filho dela, porque tínhamos o mesmo sangue. Ela queria que o filho parecesse com ela e principalmente com o marido. Então ela deu a ideia de que eu dormisse com ele. Eu neguei de primeira, porque para mim era a coisa mais louca que eu já tinha ouvido. Principalmente com o meu cunhado, que já foi meu ficante no passado. Mas depois dela tanto insistir, falando que estaria ajudando ela a realizar o sonho de ser mãe, acabei aceitando. Péssima escolha. Então eu fiz aquilo com o marido dela e depois de um mês, para nossa surpresa, fiquei grávida e fiz todos os exames, o ultrassom estava correndo tudo bem. Até que o marido dela enviou uma mensagem dizendo que amou saber que eu estava carregando o filho dele e gostou muito daquela noite e queria repetir. Eu fiquei abismada, enviei um print para minha irmã, mas ela simplesmente me culpou de um favor que eu fiz para ela. Disse que eu era sem vergonha e estava querendo roubar a família dela, por ele ser ex-ficante meu. Chorei muito ouvindo isso dela, justo eu, que enfrentei a gravidez para realizar o sonho dela. Nem sequer brigou com ele, falou que iria só querer o filho dela e nunca mais falar comigo. Uns 9 meses me virando sozinha, e quando o bebê nasceu, não deixei ninguém assistir o parto. Mandei avisar a minha irmã e meu cunhado que eu iria dar o bebê para adoção e não para ele, tratando o neném como se fosse um objeto. Eles ficaram desesperados. Meu cunhado mandou avisar que largaria da minha irmã para ficar comigo na frente dela, e ela ficou chocada. Os dois discutiram muito na frente de todos. Deixei ela entrar na sala que eu estava, porque ela passou mal de nervoso. Ela me pediu perdão, chorou muito, disse que queria cuidar do nosso bebê juntos, pois terminou com um safá do marido dela. Eu perdoei ela por ser minha irmã. Disse que nunca mais iria aceitar o ex-marido dela chegasse perto do bebê e que nós iríamos cuidar do bebê juntas como uma família. O que vocês acham? Acha que eu fiz certo ou tinha que ter dado para adoção? Meu Deus, moça, eu vou nem responder, vou deixar com vocês. Qual era uma regra da sua casa que você tinha quando criança e achava ser totalmente normal até crescer e ver que não era? Minha mãe costumava me pagar para ser a minha própria babá quando eu tinha entre 10 e 14 anos. A regra era que desde que eu não fizesse uma bagunça na casa e tivesse deitada e dormindo quando ela chegasse em casa, eu ganhava R$ 20 na manhã seguinte. Quando eu era muito novo, eu tinha um sino de boa noite. Esse sino era um velho de madeira que tinha na cozinha, e quando eu ia para a cama dormir, eu tinha que tocar esse sino para todo mundo da casa vir me dar boa noite, antes de eu ir para a cama. Não chega a ser uma regra, mas é um ritual estranho que a gente tinha aqui em casa. Minha família tinha uma coisa que a gente chamava de edredom da comida. A gente comia refeições casuais no chão da sala e comia em cima dele, como um piquenique. Meus pais não queriam deixar nenhuma comida cair no tapete. Então, em vez de fazer a mesa, a minha mãe só dizia para ir esticar o edredom. Eu lembro de ficar todo confuso quando eu descobri que não eram todas as famílias que tinham edredom de comida. Talvez não é uma regra de casa, mas quando eu tinha 6 anos, a minha mãe me dizia que deixaria faltar a aula nos sábados e domingos se eu me comportasse. Um dia, o professor me disse, até segunda, na hora de se despedir, e eu descobri que meu marido dava umas fugidinhas depois que quase fui de arrasta para cima e acordar no hospital. Eu costumo de sair todo dia na mesma hora. Quando eu perguntava onde ele ia, ele falava que ia ver o jogo que tinha no ginásio perto de casa. E eu sempre confiei nele, até que, com mais frequência, comecei a perder peso rapidamente. Eu era muito teimosa e não gostava de hospital. Então, eu tomei alguns remédios e chás, mas nada fizeram efeito. Um dia passei mal e acordei no hospital. Os médicos me internaram, ninguém conseguia saber o que eu tinha. Eu e meu marido disse que precisava me contar uma coisa e disse que tinha me traído e achava que era por isso que eu estava doente. Fiquei sem entender uma relação de uma coisa com a outra, até os médicos entrarem na sala com os resultados dos exames. Com umas caras de dar medo. Eu tinha testado para soro positivo. Tudo começou a fazer sentido e comecei a chorar na hora. Aquele tinha sido a pior notícia desde que perdi os meus pais. E eu não sabia como iria enfrentar tudo aquilo sozinha. Ele me pedia desculpas e eu falando que não queria mais ver ele na minha frente nem pintado de ouro. Ele disse que não tinha passado para mim porque quis. Ah, mas passou porque quis sim, porque na hora que você foi trair e não usou preservativo ainda por cima, você se colocou em risco sabendo que você poderia pegar alguma coisa e você assumiu o risco. Então foi de propósito sim, porque sabia muito bem que estava errado.
que quando ele descobriu, já era tarde. Ele quebrou a minha confiança, colocou a minha vida em risco e disse que ele acabou com a minha vida. Graças a Deus, as pessoas com soro positivo hoje conseguem viver muito bem no Brasil. Aqui nós temos medicamentos que são tratados pelo SUS. O que ele fez foi uma responsável muito grande. E aí, gente, o que vocês acharam? Qual foi a coisa mais estranha e assustadora que já aconteceu com você? Eu tinha 10 anos e minha amiga foi dormir na minha casa. Nós brincamos, assistimos um filme, comemos salgadinhos e ficamos acordados até tarde. Até aí, tudo normal. Eventualmente, nós ficamos cansadas e fomos dormir no meu quarto. Nós duas fomos dormir, mas algumas horas depois ela me acordou porque estava precisando ir ao banheiro. Então eu fico super confusa, já que ela sabia onde era o banheiro. Nós éramos amigas desde o prezinho e era literalmente a uma porta do meu quarto. Ela insistiu, então eu levantei e levei ela para o banheiro. Ela falou que não estava se sentindo muito bem. Ela nunca ficava desconfortável com nada, mas ela só falou que sentiu que não podia dormir no meu quarto aquela noite. Eu falei para ela que ficar acordada também não ajudaria. Obrigada, mãe. E nós concordamos em ir para a cama. A porta do banheiro estava aberta. Eu apago as luzes e fico totalmente no escuro. Nós começamos a andar para o quarto e ela me segue segurando a minha mão. Nós éramos crianças, releva. E de repente eu começo a me sentir mal também. Quando eu digo que era uma porta do meu quarto, eu quero dizer 10 passos mais ou menos. De novo, não era longe, mas em alguns segundos eu fui de me sentir bem para começar a sentir pontadas nas costas e uma dor estranha no estômago. Então nós chegamos no quarto escuro e vemos uma figura alta se mexendo e ouvimos um rangido estranho. Eu, sou medrosa, já tinha começado a chorar e chamar minha mãe. Eu começo a sentir frio e eu sabia que aquilo estava olhando para mim, porque quando eu olhava na direção, rangido parava por um segundo. Minha amiga estava apertando a minha mão e não estava respirando, mas eu falei para mim mesma o que todos adultos sempre falam: não é nada. Eu estico a minha mão e acendo a luz. Vejo um homem de 1,80 m, congelado, me encarando com as mãos no ar. Uma delas segurando o lustre e a outra a lâmpada do quarto. Então, ele gira a mão e tira a lâmpada. Tudo fica escuro e eu só me contraio e espero ser morta. E não escuto mais nada. Nada se mexeu ou fez barulho. Então, eu tento de novo acender a luz no interruptor. Ela acende e tudo estava normal, não tinha nenhuma pessoa e a lâmpada estava no lugar. Nós até procuramos o homem no quarto, o que não demorou muito, realmente não tinha nada. Eu estava no segundo andar e a porta estava trancada e a janela fechada. Nós checamos lá embaixo e não tinha nenhum sinal de invasão. Eu perguntei à minha amiga se ela tinha visto o homem, mesmo sabendo que nós duas estávamos procurando por ele. Ela falou que sim, era bom saber que não foi só eu que vi aquilo, mas nunca tive uma explicação do que aconteceu. Parte 2, a menina que colocou o DIU. Saiu o resultado e eu fiquei espantada com os resultados. Não estou acreditando que isso foi acontecer com ela. Depois que ela colocou o DIU e começou a sentir forte dor de barriga, fiquei muito preocupada e levei ela para o hospital. Eles fizeram todos os exames e o médico pediu ultrassom. E adivinha o que deu nos exames? Ela estava com um cisto médio e uma gravidez. Fiquei desesperada, pois ela falou que era virgem e não era. E como ela pôde fazer isso comigo? Perguntei pra ela e ela falou que foi depois de ter colocado o DIU que fez relação com o namorado dela e foi sem proteção por causa do DIU. E junto com ela, não sabia o que fazer porque ela iria perder toda a adolescência. Ser mãe não é fácil. É a mesma coisa do que brincar de bonecas. Então, decidimos que iria entregar para outros pais adotivos que possam cuidar do bebê e dar do bom e do melhor. Porque não temos condições. E o namorado também não aceitou ser pai. É fácil, né? É só não aceitar. Ah, não quero. Quando se passou os 9 meses, corremos atrás dos papéis da adoção e fizemos várias entrevistas com casais, escolhemos um que nunca conseguiam ter filhos e já tinha um quarto de luxo pronto e escolhemos ele. Com certeza não é no Brasil, porque aqui no Brasil a adoção não é feita assim não, mas nos Estados Unidos é assim, você pode selecionar os pais, você faz entrevista, você conhece, você vai na casa, você sai pra jantar com eles, lá é assim. Quer dizer, né, é o que eu ouvi dizer, também alguém me confirma aqui que eu posso estar falando abobrinha. Nasceu, entregamos para os pais adotivos e não mantemos contato, até porque a saúde mental psicológica da minha filha, que concordou com tudo. E o bebê vai ficar muito bem, feliz, sem passar dificuldades, não é mesmo? Eu estava sentindo dor e coceira ao ter relação, então inventei de ir ao ginecologista e descobrir a pior coisa da minha vida. Eu namorava sério há 4 anos e depois de completarmos 4 anos de namoro, começamos a fazer sem camisinha. O namoro estava um lixo e teve uma semana que passamos brigados sem nos falar, até que ele me mandou uma mensagem dizendo estar arrependido pelas brigas bobas e voltamos. Depois de 3 dias, voltei com ele e as minhas partes íntimas começaram a ficar avermelhadas e com muita coceira. Fui observar e a minha calcinha estava com corrimento esbranquiçado. Fiquei com medo e no outro dia marquei uma consulta no ginecologista. Logo no começo, ela disse que poderia ter pego uma DST.
Fui comentar com meu namorado e ele ficou muito nervoso e estranho. Eu comecei a achar muito esquisito o comportamento dele e acabei deixando pra lá. Isso se chama intimidação. Antes pra ele dormir, pra mexer no celular dele e acabei achando a conversa dele com uma menina, que eu já tive um probleminha. E nessa conversa dizia que ela tinha gostado muito daquela noite. E eu que cheguei no apartamento do meu namorado encontrei a amante dele lá fazendo uma surpresa pra ele. Quando eu cheguei e vi aquilo tudo lindo e enfeitado, achei que fosse uma surpresa pra mim. Mas acabei estranhando, pois eu tinha acabado de falar com ele na ligação de vídeo e ele estava no serviço. Não era nenhuma data especial, então fiquei surpresa em chegar e ver o apartamento daquele jeito. A casa estava toda enfeitada, deve ter dado muito trabalho para fazer. Fui entrando até que escuto um barulho no banheiro, permaneci em silêncio. Até que saí uma menina nua do banheiro com vários laços de presentes amarrado nas coxas. Quando ela me viu, ela ficou estatalada. Perguntou quem eu era. Na mesma hora eu entendi o que estava acontecendo. Conversamos. Ela também não sabia que ele era comprometido. Disse que estávamos juntos há 3 meses e eu falei que estava com ele há 5 anos. Peguei minhas coisas e fui embora. Bloqueei ele de todos os lugares e tô seguindo a minha vida. Gente, se você descobrisse isso, o que você faria?